Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma estratégia de conteúdo de curto e de longo prazo para fortalecer a imagem do político. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E ao longo de todo esse tempo de experiência, é claro, eu acabei percebendo que existem conteúdos que são de curto prazo e conteúdos que são de longo prazo, ou seja, conteúdos que podem ser trabalhados para informar, para comunicar o que o político está fazendo no momento, é o que muitos chamam de mandato em tempo real, e conteúdos que você pode trabalhar fortalecimento de marca. Eu sempre sugiro que você trabalhe sempre de forma a equilibrar cada um dos dois. Não existe melhor ou pior, existe um equilíbrio para eu fortalecer tanto o trabalho, a comunicação daquilo que o político está fazendo, quanto o fortalecimento de marca dele. Então você precisa ter consciência que somente trabalhar com conteúdo de mandato em tempo real, ou seja, aquele conteúdo ali na hora, imediato, pode não suprir toda a necessidade de fortalecimento de marca do político. Então trabalhe de forma a equilibrar esses dois conteúdos. Qual que é a diferença desses dois conteúdos? Primeiro, existe o conteúdo de curto prazo, que é um conteúdo imediato, é um conteúdo mais reativo, ou seja, sabe aquela postagem sobre agenda, postagem sobre evento, declarações, crises, tudo aquilo que precisa ser comunicado meio que na hora do que está acontecendo, é um conteúdo de curto prazo, é um conteúdo que informa o que está sendo feito naquele momento. Por exemplo, o político tem ali um evento onde ele teve uma fala importante, você fez o recorte daquela fala e levou para as redes sociais, isso é um conteúdo de curto prazo, ou seja, ele vai funcionar ali, naquele momento. Já o conteúdo de longo prazo é um conteúdo que constrói narrativa, é um conteúdo que fortalece a autoridade do político. Por exemplo, é um conteúdo planejado para consolidar a imagem dele. Quero trabalhar ali uma série de postagens sobre destinação de emendas. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que fortalece, ou seja, é um conteúdo que eu posso trazer outras vezes, é um conteúdo que se a pessoa acessar, ela vai ver que ele fez, que ele destinou emendas, que ele teve uma ação referente àquilo, que existiu outros conteúdos referente àquilo, entende? Esse é um conteúdo mais de fortalecimento de marca. Quais são os outros conteúdos de fortalecimento de marca? Posso mostrar valores do político, posso mostrar posicionamentos frequentes do político referente a algum tema, referente a alguma defesa, a alguma pauta dele. Então esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais de longo prazo, sabe, que eu posso ver ele hoje, que eu posso ver ele amanhã, que eu posso ver ele daqui um mês, e ele vai estar um conteúdo atual, é bem importante de você considerar, porque é ele que vai fortalecer a sua marca política, certo? Então tenha muito isso em mente. Tem muita gente, tem muita equipe que não tem essa consciência, e até políticos, principalmente, que querem só a coisa ali do real, mas você precisa conscientizar sobre o conteúdo de longo prazo, aquele conteúdo que vai criando a narrativa para fortalecer o político dentro do digital. E como é que você constrói um planejamento para conteúdo de longo prazo? Porque para o conteúdo de curto prazo, você sabe que é aquela agenda, é aquele evento, é aquele posicionamento, é aquela resposta e pronto, você precisa pensar no formato, como falar, pronto, beleza. Agora, o conteúdo de longo prazo, ele precisa ser um pouco mais estruturado para que ele possa acontecer. Primeira coisa é você definir os pilares de conteúdo. O que o político vai tratar nesse conteúdo de longo prazo? Ele vai falar sobre educação, ele vai falar sobre saúde, ele vai falar sobre mobilização social, o que ele vai falar? Então, ter esses pilares de conteúdo muito bem criados é importante, porque facilita na produção de conteúdo. Segunda coisa é criar formatos fixos. Então, vamos supor que toda terça-feira ele vai fazer uma prestação de contas do que vai ocorrer na semana, ou toda segunda-feira, toda sexta-feira ele vai falar o que ele fez. Então isso são formatos fixos. Quero trabalhar rios ali 2 vezes por semana. O que eu vou trabalhar? Qual é o pilar de conteúdo que eu vou trabalhar dentro desse formato? Então não só pensar no pilar de conteúdo, mas pensar no formato fixo também, que vai ajudar bastante nesse fortalecimento. Outra coisa é aproveitar a data estratégica. E eu não falo só data sazonal. Eu falo uma data que ele pode aproveitar, por exemplo, para trazer um debate relevante. E isso é importante. Então pensa assim, tudo aquilo que não é de agenda, tudo aquilo que não é de posicionamento ali na hora, no real, eu posso trabalhar no formato de conteúdo de longo prazo. Então tenha essa consciência. Então aproveitar essas datas também, tem um debate importante acontecendo de forma nacional ou de forma local, que ele pode aproveitar. Então entra nesse debate, trabalha esse debate e depois traz a continuidade dele. Tudo que você pode dar uma continuidade daquilo é um formato que você pode trazer sempre para o longo prazo. Outra coisa é você reaproveitar conteúdos que performaram bem. Então aquele conteúdo deu muito certo. Vamos pensar que o político fez um carrossel e ele deu muito certo. Então reaproveita isso para poder fortalecer. Isso também é uma forma de você
você criar conteúdo de longo prazo. Outra coisa que você tem que pensar é como é que eu posso manter a consistência sem perder a relevância, considerando a criação de conteúdo de longo prazo. Primeira coisa é buscar banco de ideias. Não tem como você criar conteúdos de forma constante, de forma que interesse as pessoas, se você não tiver repertório, se você não tiver referência, se você não tiver um banco de ideias. Então, monte um banco de ideias. Esse banco de ideias, ele pode ser no Trello, ele pode ser no Notion, ele pode ser no próprio WhatsApp, num grupo onde as pessoas vão jogando ali referências. Isso ajuda bastante vocês a ter referências e saber o que vocês podem criar por meio daquilo que vocês podem observar e modular. Não estou falando em copiar, eu estou falando em você olhar, ter uma ideia a partir daquela ideia. Outra coisa, agendar postagem com antecedência, trabalhar com, não somente dentro das próprias plataformas, por exemplo, tem a opção de postagem ali no Facebook, de eu agendar postagem no Facebook, Instagram e tal, mas cuidado, trabalha de forma que você possa visualizar, você e a equipe. Eu gosto muito, por exemplo, de utilizar o MLabs, porque toda a equipe tem acesso ao que está sendo produzido, em que status que está, se já foi programado, se não, se ainda está para aprovação. Então, ter ali uma forma mais profissional de você agendar e agendar com antecedência, porque um conteúdo de marca eu posso criar ele com muita antecedência, porque ele não depende necessariamente daquilo que acontece ali, que eu, sei lá, uma agenda, que eu dependo daquela agenda para criar o conteúdo. Então, ajuda bastante você já antecipar, porque daí você garante ali que existe uma constância na produção de conteúdo. Acompanhar a métrica também é importante, porque às vezes aquilo que eu tô criando, tô achando que eu tô arrasando e na verdade não é o que o público quer ver. Ou o contrário, aquilo que eu acho que super vai flopar, que não vai ser legal, as pessoas super adoram. Então criar também esse hábito de acompanhar a métrica pode ajudar bastante. Outra coisa é você misturando esse conteúdo atemporal com conteúdo de realidade, e quando eu falo, né, de conteúdo de curto prazo, ele é muito mais focado ali no que o político precisa fazer no momento. Agora, quando você mistura isso, você mostra que o político está antenado, é uma coisa que funciona bastante, isso também é um conteúdo de formato de longo prazo, que mostra posicionamento também. Você misturar esses conteúdos atemporais com conteúdos de atualidade pode ser bastante interessante também na criação de conteúdo de longo prazo. Outra coisa que você tem que considerar são os erros. Existem sim erros que são muito visíveis e provavelmente você já deve ter visto na criação de conteúdo, que é postar por postar. Um conteúdo de longo prazo não significa que você tem que postar por postar. Não, hoje vamos falar quem o político é. Tá, mas por quê? Vamos falar quem sou eu. É um card muito válido, é um card, um conteúdo, um carrossel. Eu gosto muito de carrossel, inclusive, para esse tipo de conteúdo. Mas assim, será que naquele momento é válido? Por que você vai colocar? Você vai colocar só para preencher conteúdo ou você vai colocar porque faz tempo e você acha que entraram novos seguidores? Acha não, você avalia, você não acha nada, você avalia, você percebe, você pensa. Então muito cuidado também com achismo. E assim, você percebeu que entraram muitos seguidores depois de um determinado evento, alguma coisa, então é o momento de fazer aquela apresentação. Então isso é importante também. Agora, postar por postar é muito complicado. Ficar postando conteúdo muito reativo, que não vai ser estruturado numa narrativa forte, isso pode ser complicado também. Então, muito cuidado sempre que for fazer um posicionamento, ele tem que ser contundente, ele tem que ser forte, ele tem que ser amarrado numa estratégia muito boa para que ele possa repercutir e trazer resultados positivos desse posicionamento. Eu gosto muito de posicionar político, gosto político vá para o embate, fale determinadas polêmicas, mas que seja muito estratégico. Não é só bateu, bateu, levou. Você tem que saber que quando voltar tem que estar muito bem preparado. Analisar também aquilo que funciona, porque tem conteúdos que funcionam. Eu tenho conteúdos que não performam em alguns clientes e que super performam em outros clientes. Mas eu só descobri isso analisando, que toda estratégia é diferente. Não adianta você achar que a estratégia que eu estou fazendo aqui vai funcionar aqui. Não, eu tenho que perceber, porque são públicos diferentes, são objetivos diferentes, e muitas vezes comunicação diferente. Então você tem que entender que você precisa analisar. Outra coisa é sumir por longos períodos, tá? Do mesmo jeito que ficar postando só ali evento e o que está acontecendo no real pode ser prejudicial para uma construção sólida de longo prazo, sumir por longos períodos e perder essa conexão com o público é um grande erro. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas o que você tem que saber é que existe sim uma criação de conteúdo, que é uma criação de conteúdo mais rápida, de curto prazo, e uma criação de conteúdo mais de longo prazo, focada no fortalecimento da marca política para que as pessoas não esqueçam de quem é o político. E aí você precisa equilibrar essas duas criações de conteúdo, porque as duas importam. Uma é
muito de prestação de conta daquilo que o político está fazendo, a outra vai muito naquilo que o político é e naquilo que o político quer passar do que ele é para as pessoas, para que ele seja lembrado e considerado lá na frente, quando for relevante, quando for importante para ele, num período de eleição, por exemplo. Eu espero que você pense muito sobre essa criação de conteúdo, eu espero que você se desenvolva a partir desse vídeo e considere o que eu tenho feito. Eu tenho feito de forma equilibrada ou eu estou puxando mais para um lado ou para o outro? Então, se você pensar sobre isso, se você mudar a sua visão sobre isso, eu aposto que você vai ter grandes resultados. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.